Existe prescrição individual? Maria Bethânia, a sua pergunta é muito importante. Existe sim prescrição individual. Isso vem sendo estudado desde a década de 50, em várias áreas da medicina, principalmente na clínica médica. E o que nós observamos é que existem perfis individuais de resposta terapêutica, principalmente para antidepressivos, além de outros medicamentos clínicos, como antihipertensivos, antiarrítmicos. Essa resposta individual pode ser obtida através de um exame que nós chamamos teste farmacogenético. Nesse teste farmacogenético, nós podemos saber qual que é o perfil de metabolização hepática do indivíduo. Por exemplo, se ele é um metabolizador rápido, você precisa de uma dose maior de medicamentos. Se ele é um metabolizador lento, você precisa de dose menor de medicamentos. Ou se ele é um metabolizador normal, ou seja, precisa da dose normal que a população normalmente responde àquele medicamento para uma determinada doença, como a depressão. Doutor, a depressão do jovem é diferente da depressão do idoso? José Roberto Jardim, existe sim diferença. Os jovens com depressão, dependendo da faixa etária, têm mais queixas de humor depressivo e mais queixas de angústia, mais crises de ansiedade e insatisfação verbalizáveis. Os idosos, ao contrário, têm mais queixas somáticas e poucas queixas em relação ao humor propriamente dito. Eles ficam menos queixosos da tristeza do que os jovens. Doutor Sérgio, tomar remédio contra a depressão vicia? É calmante? Essa pergunta é muito importante. A maioria das pessoas confunde antidepressivo com calmantes. A maior parte dos calmantes que nós observamos são de tarja preta, podem causar dependência. Isto é, o próprio remédio causa necessidade da tomada do próprio remédio e, com o tempo, esse remédio provoca a necessidade de aumento de dose. Quando a pessoa precisa parar com esse remédio, se ele parar abruptamente, ele se sente mal. Não é o que acontece com os antidepressivos, classicamente. O antidepressivo não causa dependência, embora, quando haja interrupção, nós chamamos da interrupção de síndrome de descontinuação, a pessoa possa se sentir mal. No entanto, não causa dependência, ou seja, a pessoa não vai precisar de doses cada vez maiores de antidepressivos e ficar dependente desses antidepressivos a vida toda. O que ocorre é que a depressão é uma doença que causa consequências muito graves na vida intelectual do indivíduo e nas condições ambientais do indivíduo. Então o indivíduo acaba tendo um isolamento muito grande, perdendo inclusive oportunidades de trabalho, até casos de separação por causa de depressão, nós observamos isso, e o que ocorre é que as consequências de uma depressão não tratada são muito maiores do que as consequências de um tratamento para depressão, por mais que esse tratamento seja considerado pelas pessoas leigas como penoso. Eu não vejo nenhum problema do indivíduo tomar antidepressivo de forma adequada por no mínimo 3 anos, que é o que se preconiza. O que se observa é que a retirada desses medicamentos é mais difícil, no entanto não há dependência. O antidepressivo não é calmante.